Alô você, uma boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, depende do horário que você está ouvindo o nosso podcast Prof. Éder Conecta, né? Nessa temporada recebendo o secretariado da Prefeitura Municipal, também recebemos alguns empresários já, e hoje nós estamos recebendo uma mulher, a primeira mulher a participar do novo projeto. Anteriormente, né, lá na primeira temporada que a gente fez, que era outro nome do programa, né? Que era o Conexão, não era Conecta. Nós tivemos a nossa vice-prefeita, a Rosângela, a Tabata, que veio falar de mulheres no agronegócio. Tivemos as professoras da Faculdade de Guarapuava, né? E agora, nesse novo projeto, a Tati. É a primeira convidada, a Tati, que está à frente à Secretaria de Obras, mas vai contar um pouquinho do seu histórico de vida. Como eu falei pro Rafa, né? E eu falo Rafão, ninguém sabe se é o Rafão da comunicação, se é o Rafão do Procon. Tati, nos conte, desde o dia que você nasceu até você chegar aqui no programa. Olá, tudo bem? Olá, todo mundo. Agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de estar mostrando um pouquinho mais quem eu sou, quem é a pessoa por trás de uma secretaria tão importante quanto a Secretaria de Obras, né? Fico muito feliz pelo convite. Tati, o que chamou a atenção também, que a gente foi fazer o material, a Tati deu uma palestra, né? Para nós lá no Colégio Fera, para os nossos alunos ficaram encantados, Tati. E você e o meu convidado anterior, que foi o Cleverson, competiram ali, ó, né? E quando a gente foi fazer o material da Tati, a gente viu lá, escritora, né? Que isso eu não sabia, advogada, né? Palestrante. Então, você falou bastante de estudos ali. A mesma pergunta que eu fiz pro Rafa tem que fazer para ti, né? Porque como eu sou desse meio de cursinho pré-vestibular, faculdade, o que te levou a escolher o curso de Direito, Tati? Quando que veio o Direito? O Direito veio uma escolha através de uma raiva que eu tinha do Direito. Eu tinha um total preconceito contra advogados. Eu pensava, na minha cabeça pequenininha, eu pensava assim, cara, eu não vou ser advogada nunca, defender bandido. E aí uma cliente minha, antes de eu ser advogada, eu sou massoterapeuta também, e uma cliente minha falou assim, advogada, falou pra mim um dia, contando sobre a profissão dela, e aí ela falou, eu gosto muito da minha profissão, onde eu defendo o direito das pessoas. E aquilo ali foi um start na minha vida, foi um estalo, foi alguma coisa que abriu e me fez ver o quanto eu estava sendo pequena em pensar daquela forma. E no ano seguinte, isso foi metade de um ano, no ano seguinte eu resolvi que eu também queria fazer direito. Não sabia se eu queria advogar, no começo eu pensava que eu queria ser delegada, e aí logo mudei de ideia e cheguei a estagiar na 14ª, né, tenho os meus amigos delegados até hoje, sou uma admiradora do trabalho deles, mas claramente não é pra mim, né, mas foi a opção de dizer que eu defenderia direito das pessoas que me fez escolher o direito. Você sabe que tem uma outra coisa que eu fico revoltado, porque eu não fiz o curso de Direito, vou fazer ainda, né, se Deus quiser, mas quando o cara chega a fazer matrícula, o pai sempre fala assim na faculdade, né, professor, que forma 300, 200 advogados só em Guarapuava, Ponta Grossa por ano? Sim, claro que forma, mas forma agrônomo, forma médico veterinário. E depende do destaque, né, Tati? Você que é uma pessoa que gosta de estudar, você que está fazendo mestrado, né, e tem todas as atribuições, escrevendo, lendo. Como você falou na tua palestra, não interessa quantos estão saindo, né? O que interessa é que o que você vai se dedicar, o estágio que você vai fazer dentro do teu curso, né, Tati? O principal é o que é o conhecimento. Com toda certeza, o curso de Direito te traz um amplo, um vasto conhecimento, né, em diversas áreas. Então, quando você faz o curso de Direito, você não tem só a possibilidade de você ser advogado, ou magistratura, ou algo assim, né? Então, você te abre um leque de conhecimento, independente da profissão que você for seguir. Se você fizer uma segunda graduação, terceira ou quarta, ou que o Direito seja uma segunda opção ou terceira, pode ter certeza que ela vai complementar de uma forma muito positiva na tua vida. Com toda certeza. E como a gente falou ali, né, também, parafraseando já uma entrevista anterior que a gente teve aqui, a gente sempre defende lá na faculdade que o curso de Direito ele ajuda a administrar a empresa. A gente acompanha muito no agronegócio que os grandes erros que acontecem, do pessoal pensa, poxa, o que tem a ver o direito com a agronomia e com a veterinária? Tem tudo a ver, porque eles vão lá e colocam o pessoal para trabalhar e não sabiam do registro por simplicidade, por falta de conhecimento. Ou um custeio errado. Aí você pega dentro de uma pequena empresa também. E eu, como eu falei no programa com o Rafa, eu fui vítima disso. Porque eu até chegar na audiência, né? Nós já falamos o nome de médico aqui com o Rafa, não vou falar o nome da juíza, porque eu também me compliquei ali, né?
eu não entendia que eu tinha que registrar os meus seguranças porque eles trabalhavam 2 vezes por semana, certo? Isso aqui, eu já era professor universitário, ela olhou para mim e falou, você está fazendo de bobo, rapaz. E eu não tinha esse entendimento, porque tinha lá um mito de que se eles trabalham 2 vezes por semana, não precisa ser registrado. Eu nunca devi. O valor combinado foi pago durante a noite. Entendi que tá o valor, R$120 a taxa. Nunca devi. Inclusive dei um papel. Eles falaram se eu podia assinar um papel para eles fazerem prova na faculdade. E eu assinei uma folha para eles dizendo que eles trabalhavam de quarta a domingo, por isso que eles estavam cansados. Né? Claro que não fui eu que li essa folha, né? Eu pedi para uma pessoa assinar, eu estava viajando. Eu falei, não, pode assinar para dar uma força para os guri. A força foi parar no fórum, condenado em 30 mil cada trabalhista. Né? Eu não agi de má fé em nenhum momento. No momento, por não registrar, até porque todos tinham trabalho. E falavam que era o extra. E eu falei isso para a juíza. Falei, doutora, esse é o extra. Ela falou assim, você que criou esse aí, professor. Né? Então, assim, a falta de conhecimento, às vezes você vai levar a falência também. Certeza. Né? Não tem aquele preconceito do que a gente vai falar a tua atual função, né? Porque as mulheres são muito bem aceitas no curso de Direito, esse outro mito. Você saiu de massoterapeuta para advogada. E de advogada, que você não parou, eu acho legal a gente falar nisso, veio um convite, né, para você ser a secretária de obras. Conta essa história, fez parte da transição também, trabalhou na campanha. Trabalhei na campanha, né, eu falo assim, bati o salto, né, de porta em porta, trabalhava no jurídico durante o dia e durante a tarde e noite nós trabalhávamos de porta em porta, né. Foi uma satisfação, foi um momento, eu não conhecia o Baitala, né, assim, próximo, não era próxima dele, e foi aonde eu criei uma admiração por ele, como pessoa, como líder. Sim. Baitala é um líder, né, ele lidera com uma qualidade, assim, e uma humanidade, e uma humildade, assim, muito louvável. E foi quando eu conheci, ficamos mais próximos, né, ele sempre esteve próximo da equipe, sempre muito brincalhão, sempre muito humilde. Trabalhei na campanha, daí vencemos, né, falo com esse gosto, porque a gente tem que encher a boca para dizer que vencemos. E trabalhei na transição, fui trabalhar na Secretaria de Obras como assessoria, né, na parte mais administrativa, ali desde do começo do mandato, né, e depois veio, eu falo, né, não veio nenhum convite, veio assim, viu, Tati, você vai assumir a Secretaria de Obras, né, eu lembro que nós estávamos assim, né, numa sala, estava ele e mais o secretário, né, da executiva, você vai assumir a Secretaria de Obras? Aí eu olhei e falei assim, como assim? Ele falou, viu, tá tudo bem, a gente já estava observando você vai dar conta e tal. E aí eu falei, bom, se ele tá confiando em mim, né, eu preciso também acreditar e confiar, né. E como a equipe da Secretaria de Obras, como eu já conhecia, é uma equipe excelente, eu sempre costumo falar, né, e me perdoem os outros secretários, mas com certeza a minha equipe é a melhor, né, eu sempre vou falar isso. Sabia que todo mundo tá falando isso, cara. Então assim, não, a minha com certeza é a melhor, e aí eu falei, olha, né, se não der certo, a gente troca, não tem problema, né? Isso sempre foi um combinado nosso. Se não der certo pra eles me falam, e se não der certo pra mim, eu falo. Isso sempre a gente teve essa naturalidade. Desde a campanha, o Baitala nunca prometeu nada, né? Nunca disse, viu, você vai ter um cargo. Também nunca cobrei ele, nunca fui perguntar ou questionar, né? O convite veio e estamos aí trabalhando. E o que acontece? Por que eu já fui direto no ponto, Tati, né? São quantos homens que você coordena, né? Uma média de 120 homens e 3 mulheres. Olha só, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Que eu já ouvi frases assim, por lugares que eu passei, se veja bem, estou falando de educação, né? Eu sempre tive aquela visão, professora, diretora, quem sabe que até um erro que eu estou falando. Certa vez, né, não foi aqui, uma outra cidade, que eu fui indicar uma diretora para ficar no meu lugar e falaram, não me casa bem a ideia da diretora ser mulher, o cargo de direção ser de uma mulher. Eu falei, como assim? Sabe? Seja bem com o pensamento errado que eu tinha também, achava que ela tinha que estar ali como diretora. Ele falou, não, porque é a questão da liderança, né? Então quer dizer que o homem vai ter uma liderança mais. Me falaram do tom de voz, que a voz do homem é mais alta, né? Falei, tá, entendi. Para coordenar um grupo de alunos. Aí você cai numa secretaria de obras com 120 homens, tá? Você também é jovem. E é advogada, né? Então, assim, você entende, você ouviu, você sentiu no começo uma certa desconfiança? Muito. Isso. Mas não daqui. Da cidade. Da cidade, das pessoas, inclusive dos próprios servidores. Claro que, ainda que eu sempre fui tratada com muito respeito pelos servidores de carreira lá na secretaria, é claro que eles sempre olharam assim,
Tá, é uma mulher, ela é advogada, o que ela vai entender? E eu sempre pedi para eles me deem o benefício da dúvida, né? Me deem o benefício da dúvida de provar que eu posso ser uma boa líder, que eu posso trabalhar contigo, com vocês, e o que eu não souber, né? Claramente eu não sabia muitas coisas, mas o que eu não souber eu me comprometo a ir atrás e aprender. E é assim que eu faço, né? Eu vou atrás, eu continuo estudando muito agora a parte de engenharia, Sim. tenho estudado bastante e tenho aprendido muito. E o mais importante que eu percebo que estar diante de uma secretaria, né, principalmente da Secretaria de Obras, além de você ter a parte técnica, você precisa você estar junto com a equipe, né, estar liderando junto. E eu tenho um exemplo claro de estar junto com a equipe, que é o do prefeito, né? Ele atua junto com a população, ele atua junto com os secretários, com toda a equipe, e o exemplo bom eu já tenho em casa, né, que é ele, né? Sim. Então, ele é da casa nossa, nós temos que seguir o bom exemplo. Mas eu tenho até uma resposta pra você dar. Quando o engenheiro te indagar, você pode responder para eles em dúvida para real, né? É isso aí. Eles também vão entender. É isso aí. É ou não é? Viu? Quando você puxou ali a questão do Denilson, ele tá com um problema, né? Porque ele vem com um discursinho que queria uma gestão, entende? E eu estava num evento esses dias, né? Tô falando assim, o pessoal saber que o Rafael não tá aqui. Eu nunca tinha visto um prefeito em outra cidade ser ovacionado quando fala o nome dele, né? E teve uma pessoa, achando que adora falar essa sigla, PL, né? Então, a pessoa lá do PL que falou, no dia que vocês ganharam a eleição, falou, foi criado um ex-presidente, a gente não fala pelo YouTube, em Guarapuava, né? Sem querer, porque não quer, né? Tem algumas frases até que eu escuto assim, falando, pô, não era pra falar. Resumindo, né? Eu participei também, você sabe, fui em alguns lugares e chegava lá e falava antes, prometia umas coisinhas, né? E ele chegava e falava que não, falava, meu Deus, não é assim que faz campanha, né? Cara, a população mostrou que é assim que faz campanha, né? Teve um lugar que eu falei que ia ter asfalto, ele subiu e falou, viu, se eu ganhar não vai ter asfalto não. Eu falei, caramba, e uma população que estava esperando só esse asfalto. Tá me entendendo? Esses dias, nosso amigo Wesley, até deixar um abraço para ele, levou ele no Guará e ele falou. Ele foi lá para dizer que ele não ia fazer o negócio que os caras queriam. Eu falei, caramba, os caras é louco, né? Não tinha nem segurança para isso. E no final o pessoal tá tirando foto, entende? Então a gente vê, isso aí é uma questão de gestão, né? De estar mais perto e falar na cara também, né? Falar as coisas na cara. Você tem esse auxílio, mas você não pode o tempo todo também estar recorrendo, tá? Então, eu sei que estuda sozinha, né? Muitas vezes perde o sono, Tati, ainda não? Muitas vezes, muitas vezes. A madrugada ainda é minha colega de estudo, seja para organizar, seja para estudar mesmo a parte intelectual, seja até para organizar o planejamento da secretaria. E eu chego sempre 7 e pouquinho da manhã na secretaria, né? Então, que é o horário, eu tenho uma filha, né? Então eu deixo minha filha na escola e já vou para a secretaria. Porque eu gosto de estar lá antes das equipes estarem saindo pro trecho, né? Eu gosto de fazer parte da equipe, a gente toma nosso café ali de manhã junto, já vamos conversando e ali já surgem as primeiras reuniões, os primeiros planejamentos do dia, né? A gente só está repassando, a gente costuma planejar toda semana, o mês, hoje ainda falamos, né? Nós já temos trabalho planejado até junho do ano que vem, e assim, seguido, né? Então, nós estamos ali uma fase que eu preciso chegar, converso com a equipe sai, e eu raramente consigo sair antes das 7 da noite lá da secretaria, né? Mas ainda chego, ainda dá tempo de dar uma estudada, dá tempo de dar uma olhada nas coisas, porque eu preciso, eu gosto, né, de estar sempre... Precisa, né? A gente precisa estar sempre se atualizando. Estudando, né? Tati, região. Vocês pegam uma região grande, né? Quando fala Secretaria de Obras, o pessoal olha as obras aqui do centro, olha o bairro. Na verdade, o pessoal não percebe que Guarapuava tem uma região que ela atende, né? Os distritos rurais, né? São o nosso distrito sede, que é grande, né? É grande. Mas os rurais aqui são enormes, né? Então, nós temos quase 5.000 quilômetros de estradas rurais, né? São quase 4.000 de estradas principais e a gente chama de galhos, né? Que são as secundárias ali, são quase 5.000 quilômetros de estradas rurais, né? E requer manutenção o tempo todo e nosso clima também não é o melhor para manter nossas estradas rurais, né? Então, nós temos... E não é só de estrada, né? A gente tem outras necessidades dessa parte dos distritos. E o pessoal bate muito forte nisso, né? O secretário de... Não foi de meio ambiente. Teve o secretário da agricultura.
seu Celso, que fiquei impressionado também. Foi o primeiro podcast nossa primeira temporada. O Pedro fez os negócios de filmar lá fora. O Pedro que tá aqui, nosso maker, e filmou o Celso, tá? Ele sentou quietinho ali, ele começou a falar das... Por isso que é legal trazer vocês. Ele começou a falar, eu olhei pro Pedro assim, ele falou, eu fiz isso aqui, daí eu fiz nos Estados Unidos, daí eu fiz o concurso da Europa, daí caiu no teu tema, daí ele falou, a gente vai precisar de uma parceria com a Secretaria de Obras, porque tinha todas essas estradas para continuar, e isso eu achei legal, porque ele falou do seu Itacir, que é um companheiro nosso, ele falou, estou continuando no trabalho, professor, não estou começando do zero, né? E Guarapuava, ele não tinha me tocado nisso, depois eu fui ver um podcast, né, eu sou viciado no podcast agora do nosso governador, né? E ele falou que Guarapuava é o escoamento de safra, e vocês vão passar por isso agora em novembro. Ano passado, a região de Guarapuava jogou 25% da safra no lixo, porque a gente está produzindo e não consegue escoar. E vai pegar a Secretaria de Obras, Tati, né? Vocês vão precisar da duplicação. Então isso que a população tem que entender, que além do bueiro que está entupido na casa lá, né? Também tem a questão das estradas e para vocês, estradas rurais, né? Sim, principalmente. Nós estamos essa semana ainda, estivemos em várias estradas onde tem escoamento de safra, né? A gente vai tentar ao máximo de manter todas elas, que todas estejam, né, ali prontas, né, para fazer esse escoamento, porque a economia, né, a economia está girando e nós precisamos, né, que elas estejam prontas para estar favorecendo todos os agricultores e de todas as maneiras. E é bom deixar claro que o estado do Paraná é o que está mais à frente, né? O estado de Catarina, Rio Grande, que são nossos co-irmãos, eles estão com uma situação um pouquinho pior, né? A gente ainda se sobressai, né, que eu acho que nós demos uma avançada aí nas nossas estradas, nosso escoamento de safra, no sentido de que a nossa administração é voltada para todo mundo, né? Nós não estamos priorizando ninguém, né? E claramente aí os empresários apoiam demais o nosso governo e eles vão ter a nossa reciprocidade com toda certeza. Você sabe que vocês tinham que criar uma palestra, né, sobre aonde vai o limite da Secretaria de Obras e aonde vai o estadual e o federal, porque o pessoal não entende, né? O Aretagão sempre fala muito isso. O pessoal cobra de vocês algumas coisas que não são de vocês. Muitas né? coisas. Dão alguns méritos também, né? Que não são, né? Eu acho, né? Eu tenho um exemplo Os aí. méritos a gente tá acolhendo. É até vergonha, Os né? deméritos não. Você sabe que eu tenho um primo aí, não vou falar a cidade, né? No interior do Paraná, aí, que ele foi preso porque ele estava inaugurando aquelas passarelas aqui. Que não são nossas. Que o governo faz, que não né? são nossas. Ele inaugurou, ele colocou o nome dele e colocou uma placa, né? Aí acabou sendo preso. Então, claro que a gente brinca, né, nesse sentido, mas o pessoal nunca sabe qual que é a função. E esses dias eu estava acompanhando uma palestra tática, um aluno fez uma pergunta e acharam que era idiota, perguntou depois não era idiota, né? Ele perguntou, o que a Secretaria de Obras faz? Daí a menina do lado faz obra, né? Daquele palavreado adolescente, retardado, né? Daí a Tati falou, não, achei interessante a pergunta. Então, assim, tem outras atribuições que eu acho que você poderia falar aqui, né? Muitas, não. Eu falo, a Secretaria de Obras é um leque, né? Eu acho que é isso que ela se identifica tanto com o direito, porque nós somos um leque. Então, a Secretaria de Obras, iniciando pelas obras, né? Quando são obras realizadas pelas empresas terceirizadas, os nossos fiscais, que são engenheiros, servidores concurso de carreira, eles fiscalizam essas obras, né? Quando são obras realizadas pela Secretaria de Obras, os nossos engenheiros fiscalizam, acompanham, fazem projeto dessas obras, né? Nós fazemos estradas rurais, nós fazemos bueiros, a Secretaria de Obras faz manutenção em galerias, faz limpeza dentro da cidade, faz desassoreamento em rios. Então, assim, a gente tem um leque de serviços. E novos bairros, né, que estão surgindo, né? Cada vez que o pessoal lança um bairro para Guarapuava, se tiver uma notícia, né, já pensa lá a Secretaria de Obras, né? Então nós somos a última etapa, então tem muito pedido de abertura de rua. E aí todo mundo fala, vai abrir uma rua, é lá na Secretaria de Obras. Então tem todo um caminho para seguir, né? Primeiro precisa ter o projeto do planejamento, nós precisamos do parecer da habitação, nós precisamos de um parecer do meio ambiente, e então o trabalho mesmo, né, final ali, a prática é da Secretaria de Obras, é nós quem finalizamos essa abertura. É legal que a gente tenha esse contato com vocês e o pessoal fala assim, Rafa, mas agora tá fácil, né? Teve uma pessoa que me procurou e falou, tá fácil, o Gustavo da Habitação não é teu amigo, não dá uma aula junto? Eu falei, sim. Agora ficou fácil, porque preciso do negócio, sabe que tá parado há tempo, né? Eu falei, mas tem uma coisa regular? Ele falou, cara, diz que tem uma mata lá. Eu falei, esqueça. Agora que piorou, ele falou, mas não, você não tem essa proximidade? Eu falei, porque eu, exemplo, falei do Rafael, todos vocês, não, é feito dentro da lei, né? Não existe, né? Eu não encontrei uma secretaria que se eu comentar em 6 meses, não, lá foi facilitado.
né? A palavra jeitinho não existe no nosso vocabulário. Isso que eu ia falar. Eu já recebi assim, ó, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Posso falar que essa coisa é 10 anos atrás, uma vez eu fui pedir um alvará, e a gente sabe o que aconteceu na Bota 15 depois, né? Pedi um alvará e me falaram, tá daquele jeitão? Falei, tá. E veio o alvará, por e-mail, né? Então, hoje em dia, isso não acontece, né? A gente teve ali o DVH, não foi usado para fazer o show, não influência política nenhuma, né? Foi feito todos os trâmites. Isso também faz parte do trabalho de vocês, por quê? Porque vocês estão apanhando, né? Tem gente que está indignado, né? Estão revoltados. Por quê? Porque sempre teve essa facilitação já pensando numa reeleição. De quando uma pessoa não tem o interesse, né? Ou seja, como o Danilo sempre fala, não tem um projeto político, né? Não tem, falou, se eu tiver que fechar aqui, prof, eu vou lá para a fazenda, tá? Né? E pessoas muito parecidas trabalhando. Então isso faz com que não precise do jeitinho, né? Não precisa do esquema, né? Não tem o esquema, né? Não, até porque eu acredito que o Baitala fez escolhas ali, né, dos secretariados, e eu me sinto extremamente lisonjeada de fazer parte desse grupo extremamente seleto, porque escolheu pessoas de caráter, pessoas que eu sempre falo lá na secretaria, a partir do momento que um de nós tomar a decisão, primeiro pensando em nós e depois na população, nós não servimos mais para esse trabalho, né? Então, e eu vejo isso de todos os secretários, isso não é qualidade de um. Não, eu percebi que isso é a nossa regra. Nós não somos mais a exceção de fazer o que é certo, nós somos a regra. Mas você sabe por quê? Como a gente discutiu já com o Rafa anteriormente, o pessoal quando entra num contexto de fazer uma campanha para ganhar a eleição, para ter um cargo, né? Aí já as figurinhas marcadas, entende? E eu confesso, vocês sempre falam, né? Eu não tenho medo de falar a verdade. Acreditei da primeira ponta até a última, né? Eu sei que quem acreditava ali era a Chan, né? A tia Rocco, eu confiava. Faltando uma semana para a eleição, Tati, a gente foi dar uma volta no CTG, nós estávamos em 3 pessoas. Eu tinha equipe que tinha 120. Ali, eu te confesso que bate um desespero. Só que aqueles 120 estão tudo esperando o cargo, você tá me entendendo? Né? E que nem vocês, meus exemplos. Tem gente que me pergunta, sabe, a prefeitura? Falou, não. Falei, mas não era um via com o cara? Falei, sim, mas ele não prometeu nada pra ninguém. Não foi prometido. As pessoas que estavam ali não tinham promessa, tá me entendendo? Ou aquela história, assim, eu já vi muito agora. Nossa, mas o fulano e tal fez 1.100 votos pra vereador e não tem cargo. Eu falei, mas tem uma regra agora, né? O cara fez 1.100 votos, não, então ele tem, né, que ter o cargo. Então isso ajuda a gestão de vocês. Por não ter o apadrinhamento, né? Não ter o esqueminha. Eu acredito que nós... A coincidência de todos que trabalharam era a luta por uma mudança. A gente descobriu que tinha o mesmo ideal e todo mundo se abraçou. Porque eu tenho certeza absoluta de que a maioria trabalhou ali, não trabalhou pensando no valor que ia ou não receber, que trabalhou acreditando realmente em fazer a diferença. Mesmo que fosse para trazer 1 voto ou 10 votos, todo mundo acreditou, trabalhou fazendo tentando buscar a diferença. Não, claro, quando eu disse esse exemplo, quando você ia pra rua, tinha certeza. Aí quando você via a máquina dos outros, falava, meu Deus do céu. Era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro, Era muito né? dinheiro. E daí quando você ouvia também a galera falava, votar naquele tarde de Baitala. Eu falei, putz, o cara nunca veio nesse bairro aqui, os caras vão, né? Eu falo que o Baitaca tem parte disso, né? A musiquinha ajudou bastante. Tati, foi a tua primeira campanha? Já tinha trabalhado assim? Não, diretamente foi a primeira campanha. Foi a primeira campanha. Passou pelo luto também? Luta? Fica o luto um dia depois, né? Mesmo ganhando, né? Tem o luto, né? Do comitê, na verdade, porque assim a galera se uniu demais, era tudo muito junto, né? Eu acho que assim, umas 2 semanas depois que bateu a deprê, né? Aquela falta. Claro. Porque, e nós continuamos trabalhando, logo em seguida a gente já começou a parte da transição, mas era diferente, né? Sim. E aí bate aquela coisa, nossa... Tava tão incrível. Hoje nós nos reunimos, às vezes, muito raramente, e a gente fala assim, que saudade da campanha, né? Nós trabalhávamos, deveríamos trabalhar muito mais naquela época do que agora, deveria ser, né? Porque nós trabalhávamos manhã, tarde, noite e a metade da madrugada, Sim. né? Mas era tão prazeroso saber que você estava fazendo alguma coisa porque você realmente acreditava. Não era esperando um cargo, não era esperando um valor, não era. Era fazendo alguma coisa que você acreditava. Sim, galera, bacia o carro, cada um bacia o seu. Então assim, viu, nós realmente trabalhamos naquilo que acreditávamos e era muito prazeroso. E nós fizemos, eu fiz amigos pra vida durante a campanha. Sim, fiz amigos pra vida. É exatamente esse ponto que eu te falo.
Eu vou citar novamente, né? É que eu sou muito próximo dele. Quer dizer, me aproximei muito na campanha do professor Valdir. Sempre tive um respeito por ele. Tanto que tira um sarro de mim, que é a primeira vez que eu recebi ele na minha casa, eu falei, é uma honra e um prazer tê-lo aqui, professor. Porque a gente tem que entender, se colocar cada um no seu lugar e falar, nossa, ele falou, é uma honra. Eu falei, sim, ele é chefe do núcleo, né? Foi diretor de escola durante 20 anos, entende? E assim, ele é um exemplo que virou um amigo para toda a vida. Eu digo do luto porque ele teve a brilhante ideia de levar um colchão, né? Porque era muito longe a casa, então levou um colchão. Daí teve gente que viu levar colchão, todo mundo gostou de levar colchão, que morava no sobrado, né? Daí daqui a pouco nós agregamos o Firmino também, né? O Firmino estava meio triste, veio o Firmino para pausar também. De repente, né? Eu falei, o que era chato, sentiu a falta depois, né? Eu senti como posso dizer, é isso que a gente chama de luto. Daí um certo dia eu estava quieto, assim. Daí o Ortagão falou, tá de luto, professor? Daí eu falei, luto? Eu falei, ganhamos? Ele falou, não, tá de luto do contato, do dia a dia. Porque eu sou um cara acelerado, falou, e dormia às 2, 3 horas da manhã, durante 45 dias, acordar às 7, pá. Falou, esse é o luto, a saudade. E ele tá indo pra 7ª de deputado estadual. Ele falou, e o luto bate em toda eleição. Quando termina, a gente não quer nem saber daquele momento, né? Então o teu podcast é importante para disso, para o pessoal entender, Tati, né? Porque antes mesmo dessa campanha, nós lançamos uma campanha dentro do curso de agronomia que era, isso me dá esperança na vida. Mulheres do agronegócio, né? E até as meninas tiveram que me corrigir, porque eu fui lá e coloquei uma frase. Lugar de mulher é no agronegócio, sim. Ela falou, não, é onde elas quiserem, né? A gente tem que mudar o slogan. E funcionou. Nós tínhamos sempre, numa turma de 50, 60 alunos, a gente tinha 4, 5 meninas, né? Que as professoras já falavam que era um número bom. E quando a gente fez uma campanha de 6 meses, que todo o material publicitário tinha uma mulher, foi para 22 meninas aquela turma. Então, assim, tinha mulheres que queriam fazer agronomia, mas o pai falava que era curso de homem, né? Teve um cara que me ligou e me meteu a boca. Ele falou assim, a minha filha é ser professora, pedagoga. E você colocou isso na cabeça dessa menina. Ela é delicada e coisa e tal. Um curso de homem, né? Então funcionou lá. Essa campanha e esses gestores que o Baitala está colocando. Eu, no dia da posse, eu estava lá com vocês e eu fiquei olhando e falei, caralho, quanta mulher nessa gestão, né? Ou seja, e você é o grande exemplo que a gente queria trazer. Porque você está vindo para um lugar onde existe essa desconfiança. Mas, seguindo essa linha, sobre trabalhar bastante, eu gostaria de saber, o escritório também continua aberto? Também, na verdade, assim, você continua trabalhando o tempo todo, né? Você não para horas nenhuma. Você falou de mulher, da gestão, queria deixar uma das coisas que eu percebo, assim, que eu não estou lá para dizer que tem mais uma mulher na gestão do Baitala e que alguém decide as coisas. E isso é uma das coisas que eu fui questionada esses dias e aí me fez pensar e eu falei, uma oportunidade, eu queria deixar isso muito claro, que eu tenho total autonomia de secretária, o Baitala confia nas minhas decisões. Eu sempre falo pra ele que eu devo lealdade e transparência pra ele. E ele nunca me cobrou isso e nem precisava. E eu sempre digo, você sabe que eu devo lealdade e transparência pra você. Porque tudo o que acontece na secretaria é óbvio que você sabe. Mas ele me deixa assim, Tati, você é quem está lá, é você quem decide, né? E isso é muito importante. Deixar claro que não estou lá pra dizer, eu tenho uma mulher num cargo onde era, né, sempre, a maioria das vezes foi homem ou é de homem. E agora é essa gestão. Não. Estou lá por conta e ele me confia essa competência, me confia nas minhas decisões. Né? Essa frasezinha que vocês usam, essa palavra, né, interina, né? Eles gostam de colocar o interino, né? Interino igual foi o treinador do Atlético Paranaense lá que ficou, né, 5 campeonatos. Eu falo que eu sou puxadinho. Mas sabia que é bom interino, a palavra interina? Porque daí é interino, né? É o interino que a gente sabe que não é mais interino, mas é o interino, né? Faz 4 meses que eu sou o puxadinho. E eu gosto disso. Eu sempre digo assim, gente, eu sou o puxadinho dos secretários. E tá tudo bem, porque sabe aquele puxadinho que você faz na casa e passa a vida inteira lá? Eu me sinto aquele puxadinho onde todo mundo prefere o puxadinho do que a outra casa. E a tua grande sorte é porque é público. Porque se fosse privado, de como você era interino, você ganha menos que os outros secretários, tá vendo? Ainda bem que não, né? Eu tirei sarro, sabe por quê? Porque eu tô falando isso porque ela fica com essa folia, né? Interino, né? Vou te contar um segredo. A última vez que eu fui interino foi num colégio Fera, né? Eu fiquei 4 anos e 2 meses interino na direção, né? Que eu estava num local e algumas pessoas queriam sair, outras não queriam sair. Você viu, vai lá, limpa as gavetas e você assume. Ela falou, mas eu não tenho curso de pedagogia, não precisa. É o nosso exemplo, né? Porque tem que ter.
E eu falei, preciso de 3 pedagogos e tal. E o interino vai ficando, né? Então eu gosto, né? Porque tira um pouco a pressão, sabe, Tati? Tira um pouco a pressão, fala, meu, é que eu sou eu sou super, interino, eu né? sou super Entendeu? tranquila, né? Eu realmente não ligo pra títulos, não ligo pra Sim. nome. Quando as pessoas dizem, mas agora você é uma pessoa pública, gente, eu não tenho nada de pública, viu? O meu trabalho é lá na secretaria e claro que depois com o passar do tempo, você vai percebendo, não, realmente alguém já te conhece por conta do cargo que você ocupa. Mas pra mim não faz a menor diferença, pra mim não muda mesmo. Tanto que não é pejorativo de, mas você é... Não, pra mim tá tudo bem. E sabe o que é interessante? Que a gente nunca mais conversou sobre isso. Sim. Com o Baitala. Por isso que eu tiro o saldo de ti, nunca né? a gente mais falou, viu? Vai ter um prazo, Tati, se você vai gostar. A gente nunca mais discutiu sobre isso. Eu estou saindo, não crio expectativa nem ele sobre mim, então tá tudo certo. Eu tiro o saldo porque eu ouvi da tua boca várias vezes, né? Eu digo, mas eu sou puxadinho. Agora tem uma coisa aqui que eu acho que, eu não ligo pra cargo porque não tem que mudar, tem que cuidar. Tem que cuidar porque o povo é muito maldoso, né? Existe uma maldade muito grande, Tati, de distorcer assuntos, distorcer lugares que você tá, né? A gente falou da parte gostosa, é um meio muito bom, mas é um meio muito sujo, né? Eu já vi criarem coisas para secretários anteriores e gestões anteriores que não deviam nada, né? Isso é uma característica do Denilson também, né? Eu, para não mentir, que você não vai ouvir o podcast, vai me xingar. Quando algumas pessoas cogitaram uma função, ele falou assim... Ele fala na cara, por isso que é bom. Só que ele fala o que ele pensa de você. Ele falou assim, professor, se você tem que colocar nesse lugar, tem que tirar um preso lá dentro. Eu falei, poxa, isso é o que eu... Ele falou, não, porque você confia nas pessoas. Você vai confiar em todo mundo e é ali que eles vão fazer para me prejudicar, né? Então, assim, as frases tem que cuidar. O ambiente que vai, né? Infelizmente, é público agora. Mas é gostoso também, viu? Porque eles sempre falam que quando a mosquinha pica, depois você sempre tem vontade de voltar naquele mesmo local. Entende? Então, é isso que você tem que fazer. Viver esse momento que eu acho que você está vendo. Agora, você fugiu da pergunta do escritório, eu vou voltar. Tá cansado, Tati? O escritório está aberto, por que trabalhar 3 turnos? Rafael, tá 3 turnos, Chá. 3 turnos de trabalho. Pelo amor ao direito. É que o escritório te faz estudar, né? Eu preciso me manter atualizada. A minha profissão é advogada, né? Eu estou hoje secretária de obras, não sei por quanto tempo, né? Então, assim, eu preciso me manter atualizada. E não existe outra forma se não for estando presente no trabalho, estudando, não tem como deixar pra lá, né? E eu amo o curso de Direito mesmo, eu amo ser advogada, amo advogar. Percebo que isso me faz fazer a diferença, nem que seja só um pouquinho, mas a minha profissão me proporciona isso. Você está escrevendo um livro, Tati? Eu escrevi um livro, participei, tem um capítulo de um livro que é Autismo em Mosaico. É um livro incrível, né? O tema é Autismo em Mosaico. Você não mandou pro colégio de férias. E aí ele é um livro que, né, fala sobre autismo e eu escrevi a parte sobre a legislação desse autismo, né? Ele foi publicado recentemente, né? Está à venda, inclusive eu vou aproveitar e fazer propaganda na editora CRV. Toda a arrecadação, toda a verba arrecadada dele é revertido em pesquisa, né? A gente não tem lucro nenhum específico para pesquisa sobre autismo, né? E eu te peço para você lançar aqui. Felipe Martins vai lançar o dele aqui. O Dr. Christian, até ficou bravo, porque ele falou que ele estava na fila e eu postei vocês dois. Ele falou, tá aí o meu livro. Eu falei, cara, deu demais que eu falei, chegou o físico, não tá aqui o físico. Então nós queremos dar um livro aqui pra galera. Então fica o convite para você lançar aqui. E tem uma palestra que eu tô falando que mandar até te buscar para dar uma palestra. Né? Pô, eu vendo no meu Instagram lá, Chay, palestrante faz anos. A Tati foi dar uma palestra, mandaram buscar ela, né? Eu vou agora para Pucarana, né? Agora no começo do mês, na universidade, vou palestrar lá exatamente sobre o autismo, né? Sobre o direito dos autistas, que eu tenho pesquisa sobre isso. E estou muito feliz, fui convidada pela universidade de lá para ir palestrar lá. Também uma palestra que não tem... Não me pagam para isso, né? É uma coisa que eu faço porque realmente eu sinto que faz parte do que eu estou estudando. Não sei nem 1% do que eu gostaria de saber, mas o pouquinho que eu sei eu quero repassar para as pessoas, sim. E agora você falou um ponto que eu realmente peço desculpas, que eu não sabia, que era a legislação sobre o autismo.
Eu vou te contar uma coisa, Tati. Eu renunciei de uma função, não é cargo, de uma função em Chapecó, porque eu recebi a seguinte frase. Eu era líder de captação. Quando tiver o laudo, você dá um jeitinho que você é bom com as palavras e tira. Falei, oi? A gente não aceita aqui. Né? Então, veja bem, o pessoal não sabe da lei, né? Não sabe da legislação em cima disso. Tati, gostaria de deixar aberto para ti, né? Algo que você queira acrescentar desse período, esse novo período da sua vida, né? Saiu da... eu não quis entrar porque as damas, elas não gostam. Os meninos a gente entra aqui no assunto particular, né? Alguns a gente faz corte, do Baital não consegui fazer corte porque estava ao vivo, né? Mas vocês, a gente deixa aberto, né? E eu acho que a gente tinha que mostrar essa mulher, desse tema que a gente usou na palestra, né? Mulheres que fazem a diferença. E eu queria te parabenizar uma coisa, viu? Você falou que não era forte em rede social. Eu me iludi um pouco hoje, né? Como falar pro Pedro, né? Começou a subir. Falei, caramba, né? Porque eu recebi uma notificação, cara. Eu cresci 239%. Falei, hoje eu bombei de verdade. A hora que eu clicava, eu falava, não me segue isso aqui. Esqueci que eu fiz um collab com todos vocês hoje. E eram as tuas redes, né? Então, você tem seguidores sim. O pessoal tá indo atrás pelo tema. Mulheres que fazem a diferença. Então, você provou ser uma mulher que faz a diferença aí nas palestras, né? Falando um tema de legislação, diferença como mãe, né? Me chamou a atenção quando você falou, ó, primeiro eu levo minha filha para aula, né? Depois eu vou para a secretaria. E agora na Secretaria de Obras, né? Então pode ter certeza que a palavra interina não muda nada, né? Muda esse grande trabalho que você está fazendo, coordenando, porque muitos homens não teriam coragem para um ambiente que tivesse 120 mulheres, tá? Tenta ser julgado o tempo todo. Então, fica aberto para ti, para você acrescentar o que você queira falar desse período. Eu acredito que da minha vida inteira, o maior orgulho da minha vida, a minha profissão que mais me enche de orgulho, com certeza, é ser mãe, né? Então, eu tenho uma filha de 16 anos, né? Eu falo assim, ela é um ser evoluído, com certeza. Quem conhece a Isabela sabe, assim, quantos anos à frente ela já está, né? A minha filha chegou a fazer em 3, 4 meses da Índia, ela ficou um ano na Índia, por opção dela, né? Então, assim, eu falo, ela que escolheu, eu falo, filha, mas tá tudo bem, né? Alguém de algum dia falou pra ela, pense fora da caixa, né? E foi isso que ela fez, né? Então, hoje eu tenho muito orgulho de dizer, assim, que as duas coisas que traduzem a Tatiane é a mãe e a profissional, né? Eu sou a mãe da Isabela e a profissional que lidera hoje a Secretaria de Obras. Eu não imaginei que eu ia me encontrar tanto num trabalho quanto eu me encontrei na secretaria, com aquelas pessoas, com aquele jeito, com as suas particularidades, porque eu já conheço a parte, né, jurídica da Procuradoria, eu já conheço as outras secretarias, e a Secretaria de Obras, ela com certeza ela se destaca por todas as particularidades, seja pelo trabalho que eles fazem, aqueles meninos de 60 anos, 63, saem todos os dias, passam, né, o dia no trecho, né? Então, assim, eu me sinto extremamente feliz de fazer parte dessa equipe. E confesso, assim, que me surpreende o quanto eu me sinto parte daquele lugar e o quanto aquilo lá é importante para mim hoje, né? Tati, a gente fica feliz de ver. Você... Tem duas maneiras, acho que o Rafa achar, concorda comigo, de você dominar uma equipe, né? Ou você é mão de ferro, né? E eu acho que a gente, só para finalizar, a desconfiança em cima também fala, mas a Tati é muito simples, no sentido de chegar lá e vai dar moral para todo mundo e vão subir, né? E a gurizada, você não dá um berro com eles, eles todos têm respeito, né? Tem medo desses dias, eu falei que eu tive uma reunião com o Sauer, a gente usou a tua sala, né? Escondido. Ele ficava olhando na porta e falou, vê se a chefe tá vindo. Mas por respeito, né? Então você ganhou a equipe por respeito também, Tati, né? Por isso vai ganhar um presentinho, que o Rafão ganhou o carro dele de arrancadão. Tem um presentinho da Tati ali. Que a gente falou de tudo que ela gosta, mas ela gosta de chimarrão também, né? E olha que nós achamos lá. Só todos os dias, meu chimarrão o dia... Uau! Tati, gostou da cuia? Olha só! Pra você levar na secretaria, ó. Linda! Tava, acho que precisando de uma cuia nova, viu? Olha, personalizada e tudo. Viu? Que linda, parabéns. Nossa, muito obrigada. Parabéns por ter bom gosto de me escolher um presente que era a minha cara. Nós fomos adquirir o teu presente e ganhamos um patrocinador. Ele falou, viu, vamos fechar aí, professor. Descobri que o local onde eu comprei ele tem 62 anos de loja em Guarapuava. Olha que legal. Né? Daí ele falou, eu queria dar uma entrevista. Falei, o senhor... Daí eu falei, o Zico é mais velho que ele. Falou, não, sou eu, né, que é a Pérola. Então ganhamos, viu? Você trouxe boas energias hoje, né? Vamos atrás do presente. A mulher do arrancadão lá não quis.
Né? Mas aqui fechou. Tati, nossos agradecimentos. Eu que tá? agradeço. Tá? Muito obrigado. Muito Tá bom? bom? Eu que agradeço. Tá? Eu fico à E disposição. parabéns pelo trabalho. Obrigado.